Olá, eu sou Marina Médici e esse é o podcast Meditação Espírita, um projeto idealizado por mim, Eliomar Borgo e Dalva Souza, e sob o apoio da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Meditação Espírita, um canal para refletir e meditar com base nos fundamentos e práticas da doutrina. Olá, meus amigos e minhas amigas. Cá estamos nós para mais uma meditação do nosso podcast Meditação Espírita. E assim, nessa nova oportunidade, eu te convido a apreciar uma postura de conforto a partir desse instante. Que você esteja sentado, sentada, numa postura confortável, porém sem deixar o seu corpo muito solto. Mantenha uma postura adequada em que você possa respirar de forma consciente e presente. Ajeite o seu quadril, os seus ombros, a sua coluna. Se possível, apoie os seus pés no chão. Relaxe os seus braços, apoie suas mãos, se for possível, sobre suas coxas. Mantenha a sua cervical, o seu pescoço alinhado. Feche os olhos, se assim quiser. E o mais importante, esteja conosco nesse momento, prestando atenção no seu corpo, na sua respiração, nesse existir que acontece no momento presente. Você não existe no passado e nem no futuro, você existe agora. O passado é uma construção do que foi, o futuro ainda não chegou. Então aprecie o agora. Observe como você respira e tente iniciar uma respiração mais profunda, mais consciente. E observe como o seu tórax se expande a cada vez que você puxa o ar pelas suas narinas. Observe também como o seu abdômen se esvazia junto com seu tórax quando o ar é devolvido para o ambiente. E nessa respiração consciente, comece a relaxar ainda mais as suas tensões, a sua musculatura que porventura possa estar rígida, tensionada pelos afazeres diários, pelas obrigações, pelos desafios do dia a dia. Relaxe. Respire e solte esse corpo. E comece a perceber que você, nesse instante, está melhor. Mais conectado, mais conectada com a sua existência no agora. Sinta as benesses desse momento de meditação. Sinta o conforto e o acolhimento que essa atitude te proporciona nesse instante. E assim, com essas sensações, iniciaremos a leitura e a reflexão do nosso texto.
Continuaremos a nossa reflexão com a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é o capítulo 11, cujo título é Conforto. E ela começa com um trecho do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. Frequentemente, as organizações religiosas e mormentas espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, nos revaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhes os passos. E ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Meus amigos e minhas amigas, João, com a sua pequena passagem também nesse Evangelho, nos convida a, de fato, seguir a Jesus se consideramos que o servimos em nossos corações e em nossas atitudes. E os Espíritos, Emmanuel, nos convida a refletir sobre a nossa necessidade de consolo, porque somos imperfeitos, passamos por desafios e pedimos consolo, pedimos socorro e ansiamos por esse socorro vindo da espiritualidade em tantos momentos da nossa vida. E nesse sofrimento em que vivemos, pedimos às vezes ao Mestre, a Jesus, ao Pai, um consolo, mas um consolo pautado não em um caminho, em um processo em que verdadeiramente servimos a Jesus e a Deus. Nos esquecemos de que o nosso consolo virá e vem a partir do momento em que eu cumpro a minha servidão, a partir do momento em que verdadeiramente eu sigo, dentro das minhas possibilidades, é claro, mas eu sigo os preceitos do Mestre. Eu cuido das minhas emoções, das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus comportamentos, dos meus hábitos. Sejam eles ligados à carne, à matéria, ou sejam eles ligados ao espírito, às emoções, mas eu sou uma pessoa que procuro olhar e corrigir e modificar-me para verdadeiramente seguir a Jesus. E assim, merecer de fato, ou conseguir de fato esse consolo que eu tanto busco e que eu tanto quero. Jesus nunca nos abandona, mesmo diante das nossas pirraças, mesmo diante de caminhos tortuosos que nós mesmos criamos para nós e para os outros.
Mesmo assim, Ele não nos abandona. Mas Ele pede de nós, pouco até, para que a gente se torne conscientes de que o consolo chega para aquele que verdadeiramente segue. E diante dessas reflexões, meu amigo, minha amiga, vamos estreitar ainda mais a nossa conexão com o alto, elevar ainda mais a nossa vibração e agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, essa oportunidade incrível de experimentar na matéria essa existência, essa oportunidade incrível de meditar, de nos tornar mais conscientes do que somos, de quem somos. E assim, nessa busca pelo consolo, pelo alívio, pela leveza, que a gente a faça seguindo verdadeiramente os preceitos do Mestre, mesmo diante das nossas limitações. Gratidão, Jesus, por ser esse Mestre amoroso. Pai, por esse colo frequente. E aos espíritos, tantos espíritos, que nos auxiliam nessa busca, nessa ação e nessa melhora, dia após dia. Que fiquemos na paz. Assim seja. Gostou do nosso episódio? Vale lembrar que eles serão quinzenais. Obrigada por estar conosco e até o próximo.